Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um Ausculta Semanal. O programa de hoje aí eu separei mais uma pergunta que eu não podia ficar de fora para a gente comentar aqui, compartilhar com todo mundo, que é a pergunta clássica e comum que chegou para mim, que é o quanto eu preciso para começar a investir, né? Para começar a investir no mercado de ações. É uma pergunta clássica porque eu acho que ela até se tornou clássica porque não existe uma resposta objetiva para essa pergunta, né? Na semana passada eu deixei claro para vocês o que é o mercado, a maneira que eu enxergo, a maneira que eu encaro o mercado, que é como um jogo, né? E vou repetir aqui rapidamente. Como todo jogo, né? Quando a gente vai entrar num jogo, a gente precisa estar baseado naquele tripé que eu comentei na semana passada. O que é cada pé do tripé? Estar preparado, estar sempre estudando, respeitar o adversário, respeitar o mercado e o controle emocional, tá? Então, se você for ver bem, a resposta para essa pergunta, quanto eu preciso para começar a investir, também está implícita nesse tripé, tá? Você pensar no teu controle emocional é fundamental para isso. Tá, então teve um sujeito que falou assim, poxa, eu juntei lá R$ 5.000 e pronto, já posso começar a investir? O que acontece? Se esses R$ 5.000 foi o único dinheiro da vida da pessoa, que ele juntou todo esse dinheiro, tá? E ele tem aquilo, né, durante um tempo que ele juntou, e não tem mais nada, tá? Será que se ele pegar esses R$ 5.000 e começar a investir no mercado de renda variável, ele vai conseguir manter o controle emocional dele, sendo aquilo lá a única renda que ele teve? Então, assim, é difícil isso aí. Cada um tem que se conhecer e saber a sua tolerância a risco também. As pessoas são muito diferentes e cada pessoa tem uma tolerância a risco diferente de outras. Eu tenho colegas que colocam assim quantias surpreendentes, assim, que você fala, nossa, como é que o cara pode colocar uma quantia tão grande assim? Mas ele tem uma tolerância a risco maior que outras, tá? Então, esse tipo de pergunta a gente geralmente dá uma sugestão, tá? E a minha sugestão, não só minha, como de outros investidores que eu já vi por aí, alguns cursos que eu fui, eles dizem o seguinte: você pegar mais ou menos a sua expectativa de vida, assim, no trabalho. Então, por exemplo, eles julgam, escolhem o número de 70, tá? Vamos supor que você vai até os 70 anos, você vai ter uma vida mais ou menos ativa e subtrai desses 70 anos a idade que você está agora, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem 40 anos de idade e você espera ter uma vida ativa trabalhando, não, independente do emprego que você tiver até os 70 anos. Então, você teria 70 menos 40 anos, que é a sua idade atual, você teria 30, um número de 30, né? Chegaria no número 30. Então, 30% do seu capital que você tem guardado, que você juntou, acumulou, estaria disponível para você investir no mercado de renda variável. Isso eu acho interessante, mas com um detalhe, tá? Esses 30% seria talvez o máximo, tá? Então, assim, eu tenho a possibilidade de investir 30% em renda variável, mas 30% seria o máximo que eu poderia chegar em renda variável. Por que eu digo isso, o máximo? Porque o mercado, ele oscila, tá? Então, assim, tem horas no mercado que o mercado está muito bom, que as forças compradoras estão, né, sobressaindo, e você pode disponibilizar esses 30%. Mas tem hora no mercado que o negócio não está legal, que tá equilibrado, né? Ou às vezes as forças de vendas estão sobressaindo, tal, que você joga para 10 ou até mesmo fica de fora do mercado. Isso é uma outra coisa, é um outro detalhe que eu acho que tem que ficar claro, que quando você disponibiliza esse dinheiro para você entrar no jogo do mercado, você tem 3 posições, tá? Está no mercado de renda variável, você pode estar comprado, você pode estar vendido no mercado e você pode estar de fora. Muita gente não desconsidera essa terceira opção, que é o estar de fora do mercado, tá? Só que faz parte do jogo também, tá? Então, se o mercado está em queda e você está fora dele,
Poxa, você está mantendo o teu capital para no momento que o mercado ficar melhor, você entrar no jogo no momento mais propício e vencer esse jogo, tá? Então, não é para desconsiderar essa possibilidade. Estar de fora do mercado é importante também. Como conhecer se o mercado está legal, se não está, forças compradoras e tal? Isso já é um estudo mais complexo, tá? Isso aí vem do sentimento mesmo do mercado, da experiência de cada um. Eu acho que dá para acelerar essa experiência acompanhando alguns especialistas. Eu particularmente gosto muito da revista Timing do Márcio Noronha. Eu vou colocar aqui embaixo para vocês o link da revista, vocês podem lá acompanhar. Para quem achar um pouco difícil acompanhar a revista Timing, o que ele está falando e tal, você pode... Tem um livro do Márcio Noronha que inclusive ele botou em promoção essa semana, que é o livro É Só Isso, né? Que é só isso, aí tem um ponto de interrogação e um ponto de exclamação. Nesse livro ele fala de todos os indicadores de volume, um balance volume, fala do Granville, que é um dos principais, assim, até mudou a vida dele, mudou a minha também. É um livro de cabeceira do Márcio Noronha que ele comenta isso. E esse livro e a revista Time principalmente, que eu gosto bastante, ela te dá o clima mesmo do mercado. É como você acordar de manhã, abrir a janela e ver como é que está o tempo. Está chuvoso, tá? Vou preparar a tua roupa, vou sair com guarda-chuva, não vou, dá para ir para a praia, tem onda, não tem, entendeu? Então é você ter um cenário do mercado para te dizer como você vai começar a se comportar naquela semana, tá? E isso influiria, né, naqueles 30% que eu estou te dizendo, que vamos supor do exemplo que eu dei da pessoa que tem 40 anos, de deixar realmente os 30% posicionado ou não, ficar de fora do mercado nesse momento, tá? E então é isso, a revista Timing do Márcio é uma indicação que eu dou hoje. Num dos preparativos do Fórum do Investidor Extraordinário, eu deixei um vídeo lá, ele explicando mais ou menos a revista. Não ficou tão... porque eu pedi para um funcionário lá do Rio de Janeiro, né, para captar as imagens. Ele com uma câmera só ficou botando a câmera no Márcio e na tela ao mesmo tempo, então às vezes ficou um pouco confuso, mas já ouvi ele falando ali, ele explicando, já é um começo. E você acompanhando a revista Time, ele manda por e-mail para você semanalmente, ela vai sendo autoexplicativa, você vai aprendendo e vai começando a se familiarizar com isso. Uma outra coisa que eu não queria deixar de fora também, que teve assim, poxa, o mercado está predominantemente vendido, né? Você vê, tem muito mais ações caindo do que subindo. Por que você não indica ações de venda para a gente, né? Operações de venda, para operar vendido. Isso pode ser uma possibilidade futura, tá? Mas quando eu comecei o programa, eu pensei em primeiro conhecer o público do programa, tá? E quando eu imaginei o público do programa, eu imaginei mais ou menos pessoas semelhantes a mim, né? São profissionais liberais, são profissionais que assim às vezes estão ocupados com outras coisas, né? Que é o do seu trabalho do dia a dia, com pouco tempo para investir e pegar aquela horinha da semana, tá? Para escolher um papel ou outro para entrar, tal. E por que apenas as operações de compras e não as de venda? Primeiro, por conhecer bem esse perfil de profissional ao qual eu me enquadro e tenho vários colegas, a operação de compra é uma operação mais segura do que a de venda, tá? Se você disponibiliza lá R$1.000 para comprar, sei lá, um lote de 100 ações e você é startado, né? Você dá o start de compra e você está atribulado em trabalho e tudo, e você por acaso não colocou stop, vamos supor que essa ação venha a quebrar a empresa, o que você vai perder com isso? Você vai perder os R$1.000 que você colocou, tá? Uma operação de venda, onde você aposta na queda do mercado, você vende o papel, pode ser uma operação coberta, né? Onde você aluga o papel, você vende, você aluga, para depois comprar e devolver o papel que você alugou. Eu vou explicar tudo isso depois no portal, tudo isso vai ter uma aula para cada tipo de operação. Mas a operação de venda, o que acontece? De repente, se aquele papel que você apostou, né, vendendo, que ele possa cair e ele começa a subir sem parar e você não botou o stop, então o seu prejuízo é infinito.
é infinito. A pessoa, em vez de perder R$1.000, pode perder 2, 3 mil. Tá? Claro, é difícil isso acontecer, mas assim, é uma operação que eu sugiro assim, que seja mais para curto prazo, para day trade e um swing trade no máximo. E o que eu gosto de fazer aqui, o que eu prefiro, pelo perfil que eu estava imaginando do pessoal que ia participar desse programa, é o position trade, é a gente seguir tendência, tá? Então, para hoje, acho que é mais ou menos isso. Na semana passada a gente teve 13 indicações, foram apenas 3 acionamentos, tá? de compra da semana passada. No extra eu vou comentar sobre isso. E no extra eu vou comentar também sobre um show de stops que a gente teve das nossas indicações aí da semana retrasada, tá? Que faz parte do jogo, não tem jeito. Tá? Ser estopado não é para ficar triste. Cara, se você foi estopado, poxa, a sua estratégia era essa, você saiu, o mar ficou revolto e bora, vamos continuar trabalhando, continuar investindo. O que eu garanto a vocês, que ao tempo que eu estou fazendo isso, aos 3, 4 anos que eu faço isso, a gente é estopado mais ou menos nas metades das operações, não passa disso, entendeu? Por, assim, coincidência, a maioria das ações da indicação da semana retrasada foram estopadas, mas também isso acontece, vai ter momentos que nós vamos fazer 10 indicações, vão ser 10 indicações acionadas, 10 indicações que a gente vai começar a ter lucro seguindo a tendência delas, tá? O que acontece? Estamos num período, sim, se vocês acompanharem na revista Time, acompanharem em outras, com o Márcio Noronha, por exemplo. Então, em resumo, pessoal, é isso, tá? Operações de venda eu vou deixar a posteriori, vou pensar isso para depois, conhecendo melhor o público, tá? A gente pode fazer algumas indicações, mas o que vai predominar mesmo são operações de position trade, tá ok? Então esse é mais um Ausculta Semanal, bem-vindo aí ao Investidor Extraordinário. Vamos lá, pessoal, vamos lá para os nossos estudos aí da semana, ok? Aqui, nosso gráfico Ibovespa, né? Perdi aqui, deixa eu ver se eu acho, tá aqui meu Ibov aqui. No longo prazo, pessoal, né? Nós temos lá aquela linhazinha que eu já coloquei uma vez aqui para vocês, eu podia até deixar já pronto, né? Isso aqui é um gráfico mensal, né? Você vê que está lá respeitando essa linha aqui, que é uma LTB, uma linha de tendência de baixa. Nós temos depois aqui ele respeitando também suportes mais altos. Está enrolado aqui o Ibovespa. O que vai acontecer? Será que ele chega em cima para tocar a linha lá em cima novamente? Não sabemos. Vamos para um gráfico aqui semanal, né? Parecia ter deixado aqui uma espécie de uma consolidação, um W, retornou muito para o mercado essa semana, e aqui está o diário, tá? O diário então é o que a gente tem mais aqui a curto prazo. Eu quero deixar aqui uma linha que a gente tinha de tendência, que a gente estava acreditando, né? Que estava sendo rompida, que era a primeira linha. Vou deixar primeiro essa linha aqui, tá? E vou fazer uma outra linha, que é essa daqui que eu tinha anteriormente, tá? O que está acontecendo, pessoal? Que linha que nós vamos respeitar aqui, né? Será que é essa linha aqui? Ele bateu e vai voltar aos patamares lá nos níveis dos 46, desses níveis aqui dos suportes abaixo? Ou será que realmente essa linha de tendência aqui, essa segunda aqui de baixo foi rompida, ele está encostando nela, como fazendo um suporte nela novamente, né? Então a linha que rompeu virou um suporte e o mercado vai voltar para chegar no nosso 57. Tá muito esquisito esse mercado, tá muito estranho, tá? Então eu não sei o que vai se desenrolar aí para a próxima semana, não sei, não faço a mínima ideia. Tá? O que a gente tinha, claro, né, era essa consolidação aqui, que o mercado estava, a consolidação foi rompida, a gente acreditava nessa linha aqui de tendência de baixa, também foi rompida, tá? Então,
Acreditando nessa linha de tendência que foi rompida, ela tocou novamente na linha e pode ser que continue agora oscilando, né? Oscilando para chegar nos nossos previstos lá 57, tá? Se isso não acontecer, o mercado começar a cair, eu vou pegar essa linha e vou fazer exatamente isso. Jogar ela, né? Como eu fiz na primeira, como tá mais ou menos essa primeira linha aqui, tá? E considerar isso aqui mais um suporte, mais uma resistência, né? E começar a trabalhar em cima dessa resistência, tá? Mas o cenário que a gente tinha anteriormente nos outros programas era essa consolidação que tinha sido rompida, tá? Então vamos para os papeizinhos aí que podem vir a dar compra e claro, né, com muita cautela, né, pessoal, porque a gente não sabe aqui exatamente qual vai ser o desenrolar desse Bovespa, tá? Eu vou começar por um papel dessa semana, que é o da Cielo, tá? Vou colocar aqui para o gráfico diário. A Cielo é um gráfico que está ultrapassando o topo histórico. Se a gente colocar aqui no semanal, ó, há um tempo que ela vem seguindo essa reta, não está muito legal. Deixa eu diminuir aqui, ó, para a gente ver aqui. Há um tempo que ela vem seguindo aqui uma linha de tendência, né, de alta, que é o canal, né, que eu montei. A linha de tendência, na verdade, é essa aqui, tá? A linha de tendência de alta é essa linha aqui, e ela tocou na linha, tá, no semanal, e agora parece estar voltando a ter forças, né, para chegar lá em cima, aqui em cima, e continuar essa tendência, né? Então, assim, qual que é o topo histórico desse papel, né? O topo histórico desse papel tá aqui mais ou menos em o valor do topo histórico, né, pessoal? 46,32, tá? Só que aqui fez um W, tá? No número 44,57, tá? O que eu imagino para esse papel, tá? Eu entraria nesse papel, nessa ultrapassagem aqui, de 44,94, tá? Imaginando aqui no diário uma figura de continuidade, tá bom? Um triângulozinho aqui, tá? E aí, rompendo esse triângulo, uma figura de continuidade, tá? Poderíamos entrar no rompimento de algum desses outros candles? Poderia, mas eu garantiria mais a entrada aqui no 44,94 com um stop mais ou menos aqui na 43,30, tá? 43,30, caso vingue aí, não sei como é que vai ser no decorrer dessa semana, mas a Cielo seria uma indicação para a gente entrar por essa continuidade e uma chance grande aí de romper esse topo histórico. Está muito próximo e é bem possível romper. Nós estamos com as três médias olhando para cima, tá ok? Bom, o próximo papel, pessoal, que eu separei é a CEMIG, tá? Que é uma possibilidade aí da gente entrar comprado. A CEMIG, se você olhar aqui, esse é o gráfico diário, tá? Ela tinha aquela linha de tendência de baixa, fez uma divergência, que é um sinal interessante, né? Uma divergência de alta. O próximo suporte foi mais alto, tá fazendo outro suporte aqui, parece que ela rompeu a linha de tendência de baixa que ela tinha, né? Tinha uma consolidaçãozinha aqui que eu tinha feito no estudo anterior, tá respeitando a linha. E agora, quando é que nós vamos entrar? Um papel desse, às vezes não dá muito ponto de entrada pra gente, né? Assim, no diário, se eu tivesse que entrar, eu entraria no rompimento aqui dos 13 alguma coisa, tá? No caso aqui 13,14. Mas caso a gente confie bastante nessa linha de tendência, nesse suporte, a gente pode operar num papel mais curto, né? Num período mais curto. Então viria para o gráfico de 60 minutos, tá? E eu talvez entraria nesse papel no rompimento aqui desse candle aqui, dessa máxima desse candle de 12,47, tá? Para poder aproveitar essa onda e seguir a possível tendência da CEMIG de alta, tá bom? Então uma entrada 12,47 com stop curto também em, bom, eu anotei aqui em 11,94 mais ou menos, tá bom? Então essa é a CEMIG, tá? Que é um papel com uma possibilidade aí da gente ter uma entrada aí de compra. O próximo papel que eu separei é a Equatorial,
tá? Equatorial 3. Esse equatorial é aquele papel que está trabalhando a ruptura do topo histórico, tá? Eu tenho duas linhas aqui, porque assim, se você considerar as sombras do topo histórico dela, ela já foi rompida, deu aquela violinada, mas voltou, tá? E essa outra linha é se a gente considerar os preços de fechamento, colocar aqui um gráfico de linhas, tá vendo? Ó, essa segunda linha. Se a gente pegar só os preços de fechamento, esse topo já foi rompido pelos preços de fechamento. Então está trabalhando numa tendência de alta. Então, quando entrar nesse papel, né, o que a gente poderia, qual preço aí a gente poderia ser interessante para entrar? Eu entraria na ultrapassagem desse topozinho aqui, tá? Que é de 28,11, tá? Ultrapassando 28,12 e tal, eu entraria para seguir essa tendência de alta, essa ultrapassagem de topo histórico, com as nossas médias, tá vendo? Apontando todas para cima. Volto a repetir, que eu não comentei ainda hoje, nossas médias aqui são de 21, 55, tá? E 89, tá? Então a mais curta é 21 períodos, que costuma respeitar quando o movimento é mais franco, né, de alta. A intermediária, tá? De 55 e de 89, a nossa média mais lenta, tá? Não foram números aleatórios, são números que fazem parte do algoritmo de Fibonacci, tá? E é eles que eu uso, que me ajudam muito aqui nas análises. O próximo papel que eu separei foi a GGBR. GGBR era uma indicação da semana passada que foi acionada a compra. Na semana passada, como é que a gente estava? A gente estava aqui assim, ó, nessa expectativa aqui, né? Não tinha esses cinco pregões aqui ainda ocorridos, né? Então a gente estava na expectativa da ruptura desse topo, né? Aqui no caso do topo de 10,53, que foi rompido, rompeu, deu a nossa compra. Agora a gente está precisando botar o stop. O stop dele por enquanto está aqui embaixo, tá? Eu vou comentar isso nos extras, mas o stop por enquanto está lá nos seus 9,80, tá bom? O que acontece na GBR? Por que eu deixei ele ainda como indicação? Porque se ele vir a passar esse topo aqui de 10,74, eu acho que ainda está valendo, entendeu? Então o que ele fez? Ele rompeu a consolidação, fez um zigue-zague, tá? Então nesse próximo zigue-zague aqui ascendente, rompendo esse topo, eu acho que ainda vale a compra, entendeu? Então ele já foi uma compra acionada na semana passada, tá? E pode ser uma compra ainda para essa semana, para quem não entrou na semana passada. A Gerdau, que era da semana passada, tá? Acionou compra, mas aí já ficou muito distante, tá? Ela saiu da nossa consolidação, também foi uma indicação da semana passada que acionou, né, a compra, saiu dessa nossa consolidação, mas eu já não indico a entrada nela, porque não tem esse respiro que teve a GGBR, tá vendo? Respirou para talvez dar uma chance para quem não entrou entrar. Tá ok? Eu vou falar da Petrobras, porque muita gente pede para eu falar da Petrobras, aí fica aqui no programa já. Tá? Tenho vários colegas que ficam de olho nesse papel e querem saber, a curiosidade, então eu vou falar dela também. Então tá aqui. A Petrobras, como é que ela tá? Ela achou uma zona de conforto aqui, ó. Tá? Essas duas linhas que eu já tinha traçado aqui, se eu colocar aqui no gráfico de linhas, tá vendo? Ó, já eram duas divergências que a gente teve, tá vendo? Teve uma divergência que meio que não foi respeitada e fez outra divergência, né? Mostrando aqui o índice de força relativa, tá? Que eu coloco no período de 7 para ficar bastante oscilativo, para me ajudar a ver divergência. Aí teve outra divergência e a gente acredita, né, que com divergência vem um momento de reversão, que tá lá, parado, né? Não veio ainda essa reversão. Agora, para quem quer, é apaixonado por Petrobras e eu quero comprar Petrobras de qualquer jeito, o que eu indicaria, sabe, não é acertar aqui e comprar agora mercado, sabe? Eu indicaria exatamente se ultrapassasse essa consolidação mesmo. Esse valor aqui, acho que é 10,53, se não me engano, 10,53, se não me engano, esse valor aqui, ó. Não, 10,78. Seria um papel, o valor que ultrapassando a gente sairia dessa consolidação mesmo, vindo buscar aqui 14,80 e aí sim ter uma tendência aí de alta para poder entrar na Petrobras. Por enquanto vai ficar nessa consolidação, não sei até quando, só Deus sabe até quando, tá bom?
O próximo que eu vou comentar com vocês é do Porto Seguro, tá? Da Porto Seguro eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês. Primeiro, divergência. Tem divergência no papel? Tem uma divergência que eu tinha encontrado aqui, ó, tá? 2 fundos, depois aqui, ó, os fundos ascendentes no índice de força relativa. Então isso aí já é um sinal de reversão para a gente. Quem aproveitou essa divergência, quem viu isso com antecedência, aí nesse W aqui já entrou e teve uma ótima compra. Para vocês verem como que a divergência é um sinal interessante, que ajuda muito, né? A gente saber que o mercado está com notícias, né, carregado por notícias, e na verdade não está com toda essa negatividade assim. E aí deu essa grande linha aqui, esse rally de alta. O que acontece? Respirou, pode ser um pivô isso aqui, tá, pessoal? Um pivô de alta, tá? Fez aqui quase que um doji, um candle de dúvida. Então, como é que a gente entraria na Porto Seguro? Como é que a gente poderia aproveitar? Tecnicamente, pelo diário, teria que ultrapassar novamente aqui esse topo, mas eu acho muito distante você comprar na ultrapassagem desse topo para o stop aqui embaixo. Eu iria para um tempo menor, tá? E entraria na ultrapassagem aqui, ó, dessa máxima aqui, tá ok? Então ele ultrapassando esse papel, ultrapassando os seus 31,22, tá? Acima lá 31,24, eu entraria no papel acreditando nesse movimento, né, que possa vir a ser um pivô, tá? E a gente pode fazer projeções para ele, até com Fibonacci aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer ali umas projeções para 33, 35, caso ele venha realmente isso aqui seja um pivô de alta, tá? Então eu aproveitaria essa compra no gráfico de 60 minutos, tá? Próximo papel, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó, o Banco Santander, tá? Tinha aqui uma consolidação, ela foi rompida, tá? Respirou, tá? Pode ter batido stop de muita gente aqui embaixo, tá? Tá fazendo esse respiro. Mas se ela ultrapassar essa máxima aqui, eu acho que pode ser uma entrada interessante, uma máxima de 14,44, tá? Aí vai o feeling de cada investidor, entendeu? Será que a gente tem aqui, isso é a minha questão, uma onda, né? Depois uma onda 2 de Elliott, para depois ter uma onda 3 lá para cima, tá? Eu não sei, mas pode ser, tá? Então, na máxima de 14,44, eu acho que vale 14,45, 46, vou deixar um start de compra para o Banco Santander, tá? A outra é também uma de topo histórico, que é a Smile, tá? A Smiles, tá bom? Então ela tá aqui, deixa eu descer um pouquinho o gráfico aqui, ó, tá vendo? Ó, querendo ultrapassar seu topo histórico. E quando que eu entraria nela? Essa eu entraria na ultrapassagem firme do topo histórico mesmo, que parece ser nessa máxima aqui, ó, de 48,85, tá? Ultrapassando os 48,85, eu entraria, tá? Caso ela venha trabalhar já nesse rally de alta, que parece, você vê as médias olhando para cima aqui, ó, numa ordem que a gente gosta, a mais rápida em cima da intermediária, as médias se organizaram, né? Se ela começar realmente a andar para cima, começar o rally de alta, na mínima desse candle aqui, na mínima de 45,70, então 45,68 mais ou menos, eu deixaria um stop loss, tá? O próximo papel que eu gostaria de deixar registrado nessa semana é o da Sul América, tá? Que aqui no gráfico diário parece ter passado, ó, a gente tinha ali nesse papel uma tendência de... Deixa eu pegar aqui o papel de tendência, a gente poderia marcar aqui uma tendência de baixa, parece que ele já ultrapassou essa tendência, deu uma respirada, aquela respirada que a gente gosta do primeiro zigue-zague para nova entrada, tá? E aqui eu acho que pode ser uma figurinhazinha de continuidade também, ó, um triângulozinho, uma outra figurinha de continuidade para a gente entrar, mas compraria no rompimento mesmo
da máxima de 13,20, tá? Ultrapassando 13,20 eu entraria, e caso ultrapasse, não sei como é que o papel vai trabalhar aqui, né? Por enquanto parece que a mínima está em 12,70, esse é um suportezinho aqui de 12,70, então 12,68 seria caso ele não viesse trabalhar mais para baixo, respeitando esse triângulo aqui, seria 12,70 o stop, tá? O próximo papel desta semana é o GPA3, tá? Ultrapar, que vem aí uma franca tendência de alta, também já ultrapassou o topo histórico, tá? Vamos botar aqui no semanal para vocês verem, ó. Aqui era o topo histórico do papel, ó, onde está essa reta aqui. Ele ultrapassou, não só ultrapassou, como se você for colocar no gráfico de linhas, ó, ele fechou acima já dos topos históricos. Então é um papel que quando tem topo histórico, o que acontece? Não tem resistência para o lado aqui, ó, esquerdo do gráfico, tá? Não tem nenhuma resistência. Então a tendência é que ele suba, né? Ele adquira uma franca tendência de alta sem resistência à esquerda, entendeu? Então é um papel que está livre para subir, digamos assim, tá? E como eu vou entrar nesse papel? Eu vou botar no diário novamente, pode ser aqui realmente ainda uma figura de continuidade também, um triângulo, tá bom? Só que eu usaria a máxima mesmo de 60,26, tá? Se ultrapassando 60,26 por 60,28 eu compraria para depois posicionar meu stop. O stop por enquanto poderia ser aqui nessa mínima de 57,53, mas a gente precisa ver se ele vai trabalhar mais para baixo ou não na ultrapassagem desse topo histórico, tá bom? Se ele trabalhar mais para baixo, o papel fizer outro suporte mais inferior, aí seria o stop seria nesse suporte mais inferior. E por último, eu lembro desse papel que eu comentei para vocês, lembra que eu falei na semana passada? Vamos ficar de olho que a semana passada ele só tinha caído aqui, ó, fortemente. E era um papel que você olha lá no semanal, no mensal, ó, esse é um gráfico semanal, ó, em franca tendência de alta. E às vezes a gente procura um papel desse, né, uns recuos, como fez aqui, ó, por exemplo, nessa região aqui, no mês de início de 2014, para poder entrar no papel. Tá? No diário parece estar fazendo um recuo bem interessante, tá? Então ele recuou, botou na linha exponencial, na média móvel exponencial, ele até ultrapassou, né, a mais lenta, e agora parece que está dando uma chance para a gente. Fez aqui um candle de dúvida. Então se ele ultrapassar, fizer o W dele aqui, ó, ultrapassar 32,18 por 32,20 mais ou menos, eu estou entrando no papel, tá? Com o stop no próximo suporte que ele trabalhar, né? Vamos supor que ele comece a subir, o stop seria aqui em 30,82, mas isso se ele realmente respeitar esse candle. Pode ser que ele trabalhe mais um pouco para baixo para depois subir apenas. O que importa é que o ponto de compra está em 32,18, tá ok? Então esse era o último papel que eu gostaria de comentar hoje. Sabe quantos foram para hoje? A gente teve a Cielo, CEMIG, Equatorial, GGBR, Petro, Porto Seguro, Santander, Smiles, Sul América, o GPA e o WEG. Foram 11, tá? 11 papéis que nós demos de dicas aí, tá? Semana passada foram 10 papéis, e da semana passada a gente teve 3 acionamentos aí que eu vou comentar agora no Extras para você, tá bom? Muito obrigado pela presença aí de todos vocês. Esse aí é mais um Ausculta semanal. Dê um like aí no vídeo, aí embaixo, para a gente saber, para ter um retorno aí do que vocês estão achando. Se puder, comentem também. Se quiser fazer sugestão, façam sugestões também. E qualquer dúvida pode mandar para mim por e-mail do investidorextraordinário@gmail.com. Ok, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa semana de investimentos para vocês. E quem tiver um interesse, quem tiver comprado, nos extras agora eu vou comentar os papéis que acionaram a compra da semana passada e o show de stops que a gente teve também na semana de papéis da semana retrasada, ok? É isso aí, pessoal. Bom, pessoal, então primeiro aqui a Cyrela, tá? Que foi uma indicação da semana passada. Deu a nossa compra na semana passada aqui, né? Ultrapassou
ó, nosso topo que a gente tinha dado como acionamento de compra, fez aqui, ultrapassou, o stop estaria aqui embaixo, tá? Nosso stop está aqui embaixo, eu não lembro o valor exato, mas é 11,29, tá? Então o stop o próximo stop, desculpa, é 11,29, tá? Que é esse stop aqui, ó. Então para quem comprou, o primeiro stop foi aqui, tá? Foi em 11,11, tá? 11,10 por aí. Aí ele fez um outro suporte, tá? Então fez um outro suporte aqui embaixo, tá? Então agora o stop tá em 11,29. Então, assim, é um papel que deu uma compra, né? E já está começando a gente a conseguir subir nosso stop até a gente chegar na nossa zona de break-even, que a gente chama, né? Na zona de lucro desse papel, tá? Vamos esperar ele trabalhar mais um pouco, tá bom? Então, Cirela foi uma compra interessante da semana passada. A GGBR e a Gerdau Acionário compra também, foram esses 3 papéis, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui só para a gente poder ter, para eu indicar para vocês aqui os stops, tá? Aqui a GGBR ultrapassou nossa consolidação, o stop dela estaria aqui embaixo, ó, na mínima de 9,80. Então 9,78 mais ou menos deixaria um stop para o papel começar a trabalhar, no caso de position para cima. E o próximo, que é a Gerdau Metalúrgica, né? Também, ó, acionou bem a nossa compra, né? E aí o stop ainda está aqui embaixo. Deixa eu tirar essa... O stop está aqui, ó, em 10,60. Então um pouquinho abaixo de 10,60, 10,58, ok? Esses foram da semana passada, que parece estar indo melhor até que o da semana retrasada. Vou mostrar alguns da semana retrasada, pessoal, para quem entrou no papel. Para quem não estopou, deveria ter sido estopado, né, pelas nossas indicações. Então foi um show de stops? Foram, tá? E isso faz parte do jogo, galera. Então assim, não tem jeito, tá? Se não entrar assim, a gente fica vulnerável ao mercado, tá? Os 2 papéis aqui, tanto da Ordinárias quanto da Bradesco, né, Ordinárias e a Preferenciais, ó, tinham ultrapassado a nossa consolidação, tá? Colocamos o stop aqui, ó, na mínima de 35,70, ele foi embora, o papel, só que devolveu tudo para o mercado e bateu o stop aqui, tá vendo? O que vai acontecer agora? Será que esse papel vai respeitar agora a nossa linha vermelha aqui, intermediária, para depois subir? Eu não sei, tá? A nossa estratégia era essa. Infelizmente, foi uma estratégia que não deu certo, bateu o stop, tá? Assim como a BBDC4, né? Que é das ordinárias do Banco Bradesco, ó. Bateu o nosso stop também, que era aqui em cima, no suporte desse candle. Então, ficamos de fora desse papel, tá? Vou comentar logo mais, eu comento a importância dos stops com vocês. O outro, que também tinha sido uma indicação, não sei se foi da semana passada, foi da semana retrasada também, ó, ultrapassou a consolidação, fez uma compra bonita, de repente devolveu tudo para o mercado, tá? E o stop que estava aqui embaixo também foi acionado, tá? Então eu não quero estar no papel comprado dessa forma, entendeu? Eu gostaria que ele tivesse feito aqui, sabe, um zigue-zague para depois subir, e eu ia subir no meu stop acompanhando a tendência dele de alta mesmo. Então é um papel que fez a gente sair do mercado, eu saí do mercado, não estou chateado com isso, faz parte, aquilo que eu falei para vocês, isso vai acontecer com 50%, vai ter hora que todos os papéis nossos que acionarem não vão dar nenhum stop, vai ter hora que vai faltar dinheiro para a gente entrar, porque vai ter tanto papel acionando compra e a gente não vai ter mais dinheiro para posicionar. Então isso acontece, é aquilo que eu disse, estamos num momento de cautela do mercado, e essa cautela que a gente tem que ter. Então, por exemplo, se você tem um máximo de 30% aí do teu capital líquido que você tem guardado para investimento em ações, não era o caso, essas semanas, né, não é o caso a gente estar com 30% disponibilizado em compra, muito dinheiro ainda vai estar de fora. Tanto é que dos 13 papéis da semana passada que a gente indicou, na semana passada, só 3 deram compra para essa semana, entendeu? Então só uma parte do nosso dinheiro entrou, tá?
E o outro papel que também não foi muito bacana, que então, acho que foi da retrasada também, é a Multiplan. Aqui ó, Multiplan. Por pouco acionou nosso stop aqui. Tinha a nossa consolidaçãozinha aqui, ó. Deu a nossa compra, tá? Aqui eu acho que foi indicada a compra na ultrapassagem desse topo aqui, na semana retrasada. Ultrapassou, começou a trabalhar, o stop era aqui embaixo, na mínima aqui, de 51,24. Acho que ele fez esse candle aqui só para irritar a gente mesmo, né? Bateu aqui nosso stop e voltou. Pode ser que comece a tendência de alta novamente? Pode. Por quê? Porque as médias ainda estão num momento interessante e tal. Tem alguns especialistas que entram, fazem um candle assim de dúvida, um martelo e tal, entram no papel com stop mais curto, tá? Mas eu acho ainda perigoso, eu prefiro ver como é que esse papel vai trabalhar mais ainda para o futuro. Tá bom, pessoal? Então, são esses os papéis que eu gostaria de comentar quanto ao stop. E deixar claro para vocês o seguinte: ser estopado, ser stop loss é ser salvo, tá? Tem essa sensação de ser salvo. Logo no início, 6, 7 anos atrás, quando eu era estopado, eu ficava muito chateado, falava, nossa, não deu certo a minha compra, tal, saí no prejuízo. Lembre que ser estopado é um prejuízo menor do que a grande massa do mercado. Então, muita gente que aplica no mercado, que entra no papel sem stop, entra no papel na loucura, tá? Pode ter certeza que vai estar perdendo muito mais do que vocês, tá? Então, o stop é aquela nossa garantia, a gente entrar no mar precavido, com o nosso colete salva-vidas e tudo mais, sabendo a hora de sair, tá? Então não é para ficar chateado com stop, esse é um momento do mercado que acontece, né? Nós tivemos aí um show de stops, ninguém sabia o que ia acontecer com o Bovespa, muitos especialistas achando que o Bovespa vai chegar aos 57, acho que ainda tem essa chance, tá? De chegar nos 57 e continuar dando compra, e até porque que a gente está vendo aí que tem vários papéis aí ultrapassando o topo histórico, mesmo com a maioria em tendência de baixa, temos papéis ainda em tendência de alta, tá? É o caso de Klabin, Fibria, Ambev, muitos outros aí, tá? Então por que eles não foram indicações no nosso programa? Simplesmente porque alguns estão muito esticados e não estão dando aquele respiro para a gente ter uma entrada legal. E o stop fica muito distante. O stop técnico, né? Geralmente o stop que eu gosto de colocar é no suporte, né? Faz um suporte, eu coloco o stop. Então se o stop técnico está muito distante, eu não trago como estratégia para a semana que vem, tá ok? Mas são papéis para quem está posicionado, tá de parabéns, e seguir a tendência dele de alta, e só alegria, né, pessoal? Então, assim, muito obrigado aí pela presença de todos, esse foi o Extras que eu gostaria de comentar, queria fazer esse comentário aí dos stops, para quem foi estopado é assim mesmo, isso faz parte do jogo, e lembrado que eu falei no começo do programa, estar de fora do mercado também é uma estratégia interessante, tá? É não estar perdendo e quando o mercado cair a gente entrar em position com mais capital, tá? Então existem aquelas três possibilidades, ou você está comprado, ou você está vendido, ou você está de fora. Não esquecer que estar de fora do mercado também é uma opção de operar o mercado, estar de fora faz parte, tá ok? Muito obrigado, pessoal, é só isso para hoje que nós temos. Muito obrigado, fiquem com Deus.